É noite de lua cheia. A luminosidade da lua entra no quarto de Jennifer pelas cortinas transparentes que balançam com o vento. Na cama, ela está mergulhada em um pesadelo, em um sonho ruim, onde ela se encontra em um corredor de um castelo, correndo em câmera lenta, enquanto é perseguida por uma figura vestida de negro, com luvas negras de couro e segurando um punhal de prata. Ela corre em direção a uma luz que surge no fim do túnel. Seria a sua salvação. Seu coração está acelerado. Ouvem-se uns ruídos estranhos. Umas coisas estranhas estão acontecendo em seu redor. Uma espécie de alucinação começa a surgir diante dela. É o medo, é o pânico. É o desespero, a ansiedade. Ela vai em direção a tal luz no fim do túnel e ela vem a descobrir da pior forma que aquela luz é uma janela que dá de frente para um penhasco, onde ela cai em queda livre, uma queda fria, nessa noite fria, e ela vê se aproximando dela um rio que corre, um rio com uma correnteza muito forte. Ela cai nesse rio e seu corpo é envolto pela água gelada e ela é levada pela correnteza. Ela não sabe o que está acontecendo direito, não tem noção de tempo, de espaço, de nada, até ela mergulhar mais fundo no rio e voltar à superfície e ter um pouco de consciência. Então, se deixa levar pela correnteza e acaba se segurando em uma pedra que está no meio do rio. Ali ela se sente segura e começa a arquitetar um plano para ir para outra margem, a margem oposta. Então ela vai calcando de pedra em pedra, deslizando seu corpo molhado naquele frio e acaba chegando na outra margem. Ela está livre, está segura, mas essa sensação de segurança dura muito pouco tempo. Ela vê estarrecida que do outro lado do rio, na outra margem, está seu perseguidor, vestindo a sua roupa negra, sua luva de couro preta, segurando seu punhal. Ela não vê direito o seu rosto. Ela não consegue reconhecer quem é seu perseguidor. Ele entra como de forma quase sobrenatural, entra dentro do rio e some nas águas. Ela fica paralisada, em pânico, estática, e o horror começa a aumentar quando ela percebe que ele atravessou o rio de uma maneira submersa e surgiu na outra margem, no outro lado do rio, diante dela, empunhando a faca que brilha com a luz do luar. Ela dá um grito e acorda. Está no quarto, em segurança. Ela está com a sua respiração ofegante. Ela havia despertado de um pesadelo. Ela se levanta e vai até o toalete lavar o rosto para tentar se recompor. Quando ela levanta o rosto e fica diante do espelho, ela vê atrás, refletida, a figura de seu assassino. Ela dá outro grito e acorda novamente na cama. É um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho. Sejam muito bem-vindos, queridos e queridas, ao episódio especial de fim de ano do seu podcast Mondo Giallo. Sim, que você pode ouvir nos melhores tocadores de áudio disponíveis no mercado, os mais cultuados, os mais luxuosos, os mais cheirosos, os mais incríveis, os mais populares. Nós estamos lá. E se você estiver nos ouvindo no Spotify, por favor, nos dê 5 estrelas, que nos ajuda muito. E por favor, compartilhem com seus amiguinhos esse episódio, divulguem esse episódio, por favor. Peço com muito carinho para vocês. É um prazer muito grande estar gravando esse episódio especial. Voltamos. Quem acompanha o podcast desde o início notou que teve um fragmento de uma narrativa, né? Que eu fiz uma espécie de novela de rádio, assim, antiga, no início. Pretendemos, o ano que vem, fazer, assim, contar histórias longas, narrar histórias maiores ainda. Vamos ver esse tipo de experiência, como é que fica. Mas isso fica para 2024. Várias coisas que ficarão para 2024 eu irei comentar aqui agora. Não se preocupem. Estamos agora nos estertores, no final dos últimos capítulos desse ano, que não foi tão bom para mim, de 2023, um ano de perdas, um ano de muitos problemas, de muito, eu diria um certo sofrimento, algumas provas que eu passei, que estou passando, mas de um modo geral foi um ano bom, porque foi o ano que eu criei esse podcast, que para mim foi uma terapia, é ainda uma grande terapia estar fazendo esse podcast, mergulhando nesse universo
cinema cult italiano, europeu, e falando sobre várias coisas, né? Porque isso aqui podcast no formato de como os nossos irmãos, né, chamam de charla, né, que é charlar, que é ficar falando sobre a vida, sobre vários assuntos misturados, mixados, e com vários assuntos indo pra lá e pra cá, né, em termos narrativos, e tendo um tema central, mas fugindo e voltando, no sabor da linguagem, da viagem da linguagem, a viagem da narrativa, que eu gosto muito, acho muito legal esse processo, muito legal mesmo. E para começar, assim, alguns recados, eu dedico tanto esse especial de fim de ano e faço um agradecimento muito carinhoso, mando muitos beijos, muitos abraços pro Kleber Rocha, que é um dos nossos ouvintes mais assíduos, mais colaborativos, mais queridos aqui do podcast, representando todos vocês que nos ouvem toda semana. Eu fiquei muito emocionado quando encontrei o pessoal lá na Horror Expo, que falou que era fã do canal, que era fã do podcast. Já falei sobre isso no episódio em que eu falo da Horror Expo. E fiquei muito feliz, nossa, uma energia muito boa, saber que eu tô fazendo a diferença na vida de alguém, tô acrescentando coisas, tô fazendo que outras pessoas nos lugares mais inusitados, mais distantes ou até mais próximos de mim estejam descobrindo filmes, tenham conseguido ter acesso a informações sobre história, sobre pessoas, sobre fatos, sobre a arte, sobre a vida, né? Eu acho muito importante ouvir, como eu ouvi várias vezes, eu comecei a ver filmes de Ali por sua causa. Isso lá na época do canal, ainda no início. E o cinema italiano, que eu descobri, que eu não conhecia. Isso é uma felicidade muito grande mesmo. E o Kleber Rocha é o ouvinte símbolo nesse momento. Um grande abraço, um grande beijo, Kleber. Tenha um final de ano, você e todos os nossos ouvintes tenham um final de ano luminoso, repleto de saúde, de prosperidade, de realização, de muitos prazeres literários, cinematográficos, estéticos, amorosos e tudo de bom que possa acontecer com vocês, que aconteça, que se faça, certo? E esse ano de 2023 foi um ano interessantezinho, não foi assim um ano muito prolífico, assim, em termos de filmes de terror, né? Eu fui muito pouco ao cinema esse ano, não só por causa do problema na questão do olho, mas porque o cinema está muito caro, é muito... aquela coisa de sair de casa. Foi um ano meio fora da minha zona de conforto, vamos dizer assim, meio fora da casinha, vamos ser mais sinceros. Assim. E espero que em 2024 eu vá ao cinema com mais assiduidade, que tenha mais filmes. Aliás, muitos filmes bons estão sendo prometidos para o ano que vem, né? E entre eles o Nosferatu, do Robert Eggers. Deve ser uma coisa, até agora tô muito... Assim, e o Maxine, né? Do Ty West, né? O terceiro filme da trilogia X, A Marca do Medo. Né? Tivemos a Pearl, e agora vamos ter a Maxine, dos anos 80, na cena hardcore em Los Angeles. Hardcore não é de bandas de hardcore. Hardcore de filmes de saliência, filmes de sacanagem, aqueles filmes gostosos. Se bem que nos anos 80 eles ficaram meio estranhos, que começou a se produzir em vídeo, né? Daí ficou meio... virou uma outra estética, né? Do que a produção hardcore, a produção pornográfica dos anos 70, que era outra coisa, né? Até naquele filme do Boogie Nights, quando chega em 1980, é precedido de um duplo assassinato e de um suicídio, né? Então não é por acaso que isso está no roteiro do Boogie Nights. Então, 2024 eu espero que seja um ano mais legal, que eu tenha mais condições de ver filmes no cinema, ver filmes em todos os suportes, streamings e a locadora dos 7 mares e o que vier, assim, espero que tenhamos mais quantidade e qualidade. Esse ano nós tivemos muita quantidade, mas tivemos alguma qualidade, umas coisas muito boas. Eu vou ver se eu não me esqueço de nenhum. Então, eu quero começar destacando o Infinite Pool, né, o filme do filho do Cronenberg, que eu achei uma coisa extraordinária. Um filme completamente bizarro, estranho, incômodo, um roteiro assim
muito original. A história dos duplos e a coisa de ambientar numa ilha. Eu gosto de histórias ambientadas em ilhas. Acho que era uma ilha aquele lugar, né? E um lugar distante, essa coisa. E as personagens interessantes. A Mia Goth tá maravilhosa. Mia Goth virou assim a Scream Queen do momento. A Mia Goth para a geração de agora o que foi para minha geração nos anos 80 a Jamie Lee Curtis nos filmes de terror. Mia Goth é o futuro, maravilhosa, com suas raízes brasileiras, né? E o filme é muito bom, o Infinite Pool. Muito bom, tem uma narrativa interessantíssima, uma trilha interessante, é um filme muito, muito bom, tem imagens assim muito perturbadoras que me, sabe, fixaram na minha mente de uma maneira muito particular, é um filme muito singular, de muitas singularidades. Esse menino é Brandon, né? Brandon Cronenberg, se não me engano o nome dele, ele é muito talentoso. E ele tem consciência de que ele é filho de um gênio, né? E que ele é muito corajoso em se expor dessa forma, né? Em querer fazer filmes, ter a mesma profissão do pai. O que significa que ele tem muita personalidade, né? Inicialmente. Ele consegue. Eu acho que futuramente ele vai ser... Ele tem condições de ser tão reconhecido como foi o pai. O pai que nos deu muitas obras-primas. Muito The Brood, A Mosca, nossa, Videodrome, o Almoço, o Naked Lunch, né? Mistérios e Paixões, muita coisa. O Existence. Existence do Cronenberg, do David Cronenberg, é uma obra-prima que não foi lançado aqui nos cinemas tupiniquins. Um absurdo isso. Uma obra-prima daquela grandeza não foi lançado aqui. Fazer o quê, né? Fazer o quê? E viva Cronenberg, viva o filho, viva Infinite Pool. Um filme maravilhoso. Outro filme digno de nota desse ano, que eu adorei, eu vi várias vezes, revi. Um filme pop, sangrento, brutal, lindo, criativo, com influências do Poltergeist 3, e Demons 2, que eu não vi muita gente comentando. Poucas pessoas comentaram. Poucas pessoas. Só, acho que numa das lives lá do Gustavo Snyder, que ele, e tanto o Gustavo quanto outras pessoas comentaram essa ligação, essa semelhança narrativa, né? E a influência do Demons 2 e do Poltergeist 3, o 3, que é no prédio, né? Que o filme se passa em um prédio. E ele tem momentos impressionantes. Aquele início, né? Na cabana é muito legal, muito divertido. Quando aparece o título, a maneira como o título é configurado na tela. É muito legal, a sanguinolência do filme. É muito incrível, aquele ralador, aquele troço, né? Usado como arma de mutilação. Aqui é a coisa de não ser fita, né? Evocando os demônios, ser discos de vinil, e ser um menino que é DJ, de vinil ainda, e que toca. Achei muito legal. Os efeitos incríveis, muito, muito, muito foda o filme, muito bom, gostei muito. Tô curioso para ver que dizem que é um projeto de pelo menos 3 filmes, né, que vão evocar esse universo, o universo do Evil Dead. Não sei se o próximo vai ter uma ligação direta com esse filme, o Evil Dead Rise, Evil Dead A Ascensão, ou vai ser uma outra história em que as coisas vão acontecer de uma outra forma. Não sabemos ainda, não temos notícias sobre isso. O diretor irlandês, né, acho que é do The Hollow, o filme que ele fez do Shallow. Eu sei que é um menino irlandês iniciante, demonstrou muito talento, muita competência como diretor, muita competência. E que sangreira desatada, maravilhosa. Muito legal mesmo. E fez sucesso, até ele ficou... Eu me lembro que aqui perto de casa, no shopping, ele ficou mais de um mês em cartaz. Isso é muito bom. É um bom sinal, um filme de terror. Assim, censura 18 anos, né? Ficar bastante tempo em cartaz é muito maravilhoso. E tivemos também em 2023 o nosso Talk to Me, o filme feito por aquela molecada, aquela pirralhada australiana. Que moleques, hein? Que molecada. E todos surgidos da internet. Alguns eram TikTokers, se não me engano. E fizeram esse filme, O Fale Comigo, que quebrou minhas pernas, me deixou... Eu saí do filme... Meu Deus do céu, o que acabou de acontecer? Que filme foi esse? Que final foda! Que final foda!
do filme. Mas o filme todo é foda, mas o final é muito foda. Meu Deus do céu. Que história incrível. De uma molecada carismática em cena. Um filme aterrorizante, perturbador. E agora, porque muita gente, tem gente que até ainda hoje, acha que o filme é da A24. Não, foi o seguinte. O filme passou em Sundance, o principal festival de cinema independente do mundo, e que muitos filmes de terror são lançados nesse festival também. O Hereditário foi lançado nesse festival e explodiu, fez um sucesso enorme e deu o que deu, né? Então, o Fale Comigo, Talk to Me, passou em Sundance e vários estúdios ficaram enlouquecidos, queriam comprar o filme para distribuir, e parece que a A24 deu o lance maior e acabou pegando o filme. Só que eles vão produzir, aí vai ser realmente uma produção da A24, da A24, uma espécie de prequel, que vai mostrar como aquela mão surgiu. E tem um detalhe, de repente são duas mãos. Nós vimos uma história de uma mão apenas. Parece que essa prequela vai contar tudo o que aconteceu antes, como chegou até lá. O que é a abertura do filme também é bem perturbadora, aquela abertura. Bem chocante. Eu gostei muito. Achei muito, muito legal. Muito bacana mesmo. E foi um ano que teve algumas outras surpresas. Tivemos um filme belga. Não é francês, é belga. A belga, o ligado Bélgica. É um outro país. Bélgica é um país que tem uns chocolates muito famosos, onde tinha a Electronic Body Music, a IBM, nos anos 80 e anos 90 também. É outra coisa. Bélgica, onde nasceu a Tomorrowland, é outra coisa. A França é outra coisa, entendeu? Embora o filme tenha muitas influências daquela onda francesa de cinema extremo do início dos anos 2000, que foi o primeiro movimento cinematográfico dentro do horror, o primeiro subgênero do horror que surgiu nos anos 2000, né? É o New French Extremity, uma coisa assim. O nome que deram em inglês. Mas já tinham filmes anteriores na França, como o Baby Blood, que também já pega bem pesado, são filmes bem extremos. É um filme bem extremo. E ele já mexia com essas coisas. E tem esse filme belga chamado Megalomaniac, que é um filme bastante sombrio, bastante nihilista, bastante mórbido, bastante depressivo, profundamente depressivo, e tem uma história que fala de um assassino real que existiu na Bélgica, mas vai se contar a história do casal de filhos deles. É um imbróglio meio complicado, assim. Boa parte dele é praticamente em preto e branco. É um filme muito sombrio, muito doentio também, perturbador. Ele me lembrou vagamente outro filme belga que foi feito por vários garotos, acho que no início dos anos 90, se não me engano, que é o Aconteceu Perto da Sua Casa, que é uma história de um grupo de documentaristas que segue um assassino em série em Bruxelas e grava as mortes os assassinatos que ele comete, né? Acaba registrando isso em película, né? Como se fosse um documentário, uma espécie como se fosse uma espécie de found footage até. Ele tem elementos de found footage. E é um filme que fez muito sucesso na época, o filme me impressionou muito. Eu vi no cinema na época, foi muito... Nossa, é o futuro, esses caras, né? Eu não sei que fim levaram, se todos estão vivos, se tem alguma produção tão relevante deles, mas lembra muito o Megalomaniac, que lembra muito esse Aconteceu Perto da Sua Casa, que também é belga, que também trabalha com esse universo sombrio dos assassinos em série. E são dois filmes, cada um da sua maneira muito perturbadores, só que o Megalomaniac ele vai mais fundo, ele lembra muito, ele nos remete muito ao universo do Martyrs, outro filme francês desse movimento do cinema extremo que eu comentei agora há pouco, que muita gente deve ter visto, Martyrs, que filme absurdo, doido, que o diretor estava diagnosticado com depressão profunda quando fez o roteiro, ele tinha um diagnóstico, mas mesmo assim, ou como uma espécie de terapia, ele fez o roteiro e acabou virando Martyrs, né? Isso explica muita coisa. E o Megalomaniac, ele cutuca, ele é um filme incômodo, é um filme feio,
entre aspas. Ele não busca a beleza, ele busca a fealdade. É um filme perturbador, um filme doentio. A relação daqueles irmãos, daquela irmã, do cara. É uma coisa muito... É um filme bem difícil. Não é um filme fácil, assim, vamos ver... vamos ver um filme de terror com meus amigos. Não, é outro babado, é outra coisa, é outra possibilidade, é outra proposta, vamos dizer assim. Bem diferente mesmo. Eu gostei muito do filme, muito mesmo. E por outro lado também tivemos vindo da Argentina, né, da nossa querida Argentina, o When Evil Lurks, né, quando chega a maldade, que acabou virando queridinho da Shudder. A Shudder comprou o filme, finalizou. O filme agora é um sucesso mundial. Tá na lista dos melhores do ano de vários críticos, de vários países diferentes. E o filme aqui do lado da Argentina, eles criaram uma história profundamente original, uma mitologia própria, uma história impressionante sobre possessão, entre aspas, bem muitas aspas nisso. E é uma coisa inacreditável que eles conseguiram nesse filme. Inacreditável. E como foi aproveitada o cenário do Pampa argentino, que o Pampa é uma planície sem fim. Tem algumas árvores aqui e ali, mas é um campo sem fim, é uma coisa. E isso ficou muito bem explorado no filme. O filme é muito bem dirigido, é um filme impressionante, de grandes qualidades artísticas. E viva o cinema argentino, gente. Aqui do lado, na nossa cara, eles fizeram um filmaço que, sabe, todo fã de horror que conhece, sabe, que é realmente cinema fantástico, sabe, tirou o chapéu pra esse filme. Muito bom. When Evil Lurks. É Quando Acerca la Maldad, se não me engano. O título em espanhol. Muito bom. Por um lado mais pop, né, vamos dizer assim, pop. Foi o ano que nós tivemos os Jogos Mortais 10, que eu gostei, a gente não gostou. Eu achei o filme bem legal, achei o filme muito interessante. Um filme simples, direto. A personagem do Jigsaw, lá, do nosso mentor lá dos jogos, é muito mais bem explorada. Até teve gente que comentou que ele foi muito ingênuo, porque ele foi enganado, porque é uma história de vingança. Por isso que eu gosto de histórias de vingança. E é uma história de vingança muito interessante. E que ele conquista a empatia do público. Que ele é enganado, né? A história começa quando ele já está com o diagnóstico de câncer bem avançado, já sofrendo muito. E ele se vinga por ser enganado. E essa coisa da vingança é muito interessante, E tem cenas bem brutais, muito brutais. E eu não gostei, interessante. É ambientado no México. Foge totalmente do universo dos outros filmes, embora tenha os jogos, né? Os jogos é o que mantém a coisa da série. E é o que o público da série quer ver, as armadilhas, né, do Jigsaw. É o que o público quer ver. As cenas, os assassinatos, as torturas, as mutilações. E isso tem de sobra no filme. Os fãs não têm do que se queixar. É muito legal. E ainda esse ano, nós somos surpreendidos por um slasher novo, que é feito em cima de um trailer falso. Se lembra daqueles trailers falsos do Grindhouse, que é do Robert Rodrigues e do Tarantino? Então, é um filme duplo, são dois filmes, é uma sessão dupla, e no primeiro filme tem o trailer do Machete, que depois virou o filme. Teve 2 filmes até do Robert Rodrigues, sobre o Machete, a personagem, e depois, antes de começar o filme do Tarantino, A Prova de Morte, passaram vários trailers falsos. Entre eles estava o trailer do Thanksgiving, do Ação de Graças, do Eli Roth, que seria um slasher passado no dia de Ação de Graças, o famoso feriado americano, que é servido no Peru, que tem a ver com os peregrinos e o encontro com os índios. Seria uma coisa de uma falsa integração entre os brancos europeus e os nativos, que depois todo mundo viu no que deu, né? Que não foi bem assim, né? Uma coisa tão amistosa, né? Até na família Addams 2, a Wednesday dá um jeito de reverter contra a história verdadeira, né? Naquela famosa hilária sequência lá no acampamento para crianças, né? Buenas, mas voltando. Aí teve esse trailer muito legal,
No trailer tinha uma cena do um assassinato num pula-pula. E tinha umas outras cenas também legais. E que um boneco um cara vestido de peru, com uma cabeça de peru, é decapitado. E isso tudo tá no trailer. Esse trailer falso, até então. E depois teve outro trailer. Teve o trailer de um filme de lobisomens nazistas, do Rob Zombie, que o Nicolas Cage aparece como Fu Manchu. Esse que tinha que tá sendo feito agora, né? De repente o Rob Zombie ganharia minha estima como diretor. Eu até poderia dizer que ele é um diretor com alguma dignidade artística, né? Mas enquanto ele não faz esse filme, pra mim ele continua uma fraude, né? Mas, bom, e também teve o trailer do Don't, que é uma coisa meio inspirada nos filmes do Lúcio Fulci e afins, até em filmes como A Casa da Noite Eterna, que é uma coisa bem setentista, e que é do pessoal do Todo Mundo Quase Morto, do Shaun of the Dead. Esse parece que vai ser produzido, já estão meio que em pré-produção. Então, desse trailer do Thanksgiving, passou o tempo, os anos passaram, e o Eli Roth acabou fazendo um longa sobre esse assassino em série no Dia de Ação de Graças. E um filme muito bom, é muito divertido, é muito pop, é muito sanguinolento, é muito legal, vale muito a pena. É o tipo filme que fazia muito tempo que eu não via assim, um slasher tão legal assim chegando. Me impressionou tanto quanto o primeiro Pânico em 96, assim. Foi muito legal. E fica muito claro toda a cultura, vasta cultura cinematográfica de gênero que o Eli Roth tem, que ele, assim como o Tarantino, ele é um fã de cinema, ele é um cinéfilo aficionado por filmes de terror, filmes de ação e afins, que faz cinema, que faz filmes, né, que é diretor. E pra mim, os melhores filmes que ele fez foi o Albergue 1 e o 2, que eu adoro o 2. Eu não entendo como tem gente que critica o 2. O 2 tem o Rogério Deodato, no papel de um cliente lá daquele matadouro lá, por favor. Ainda numa cena de canibalismo. Entre outras coisas, o filme eu gosto muito do 2. Acho o filme do 2 muito legal. Bom, e aí o Eli Roth, ele fez o The Green Inferno, que foi muito decepcionante, eu diria, porque acho que ele fez muita propaganda em cima e se criou uma expectativa muito grande que ele não conseguiu cumprir, embora ele tenha algumas cenas legais no filme. E aí ele fez algumas outras coisas, e agora ele vem com o Feriado Sangrento, mas Thanksgiving, né, o original, que é a Ação de Graças. E ele pega bem a cartilha do slasher, que é uma coisa que acontece um fato trágico, e daí tempos depois vai surgir um assassino e vão acontecer as mortes que vão estar ligadas a esse fato traumático do início. Tem vários slashers que têm essa proposta, essa história, esse plot, né? Esse resumo, essa narrativa. E ele faz muito bem. A primeiro assassinato ele já chuta o balde, dá uma voadora no balde. Dá uma voadora na porta, assim, uma coisa brutal, assim, brutal ao extremo, assim. Até o William ficou meio chocado. Olha as vísceras. É uma coisa muito escalafobética, assim, vamos dizer. É bem legal. E o filme é muito divertido. Ele tem... Todo mundo mais ou menos sabe o que vai acontecer. Todo mundo já viu algo parecido, mas ele te prende. Ele é um filme delicioso de assistir. Pra quem é fã de slasher, é um prato cheio, transbordando de alegria, de sangue. E assim, como eu sempre falo, assim como o giallo, o slasher, o importante, o elemento estrutural mais importante são as cenas de assassinato. É o espetáculo do assassinato. E isso ele faz muito bem. Tem mortes bem elaboradas, bem feitas, bem dirigidas. O filme é muito bem produzido. E eu fiquei encantado com o filme. Achei maravilhoso. Acho que fechou bem o ano, assim. Um ano que teve muita bomba, né? Teve o tal do Ursinho Pooh, teve o tal do Exorcista, o Devoto, que, ai meu Deus do céu, vergonha alheia, né? Mas teve esses que eu citei, assim, como o que é pra mim do que tem de melhor. Tem o tal do australiano, o Beaten to Death, mas eu não tive... Ainda não tive como vê-lo. Falam que é muito bom também. Eu até o colocaria aqui na lista como sugestão, né? O Beaten to Death, que são dois sujeitos que ficam se estraçalhando no meio do Outback, no meio do nada, na Austrália, aquele ambiente selvagem australiano, aquele deserto, aquele lugar, aquele fim de mundo totalmente longe, isento de civilização. Seria até o que o Dan Brown falou de Outback Horror, que daí a gente vai lembrar, que lembra
Um exemplo de Outback Horror é o Wolf Creek. Wolf Creek é um Outback Horror, que é bem no Outback australiano que ocorre as trucidações. As pessoas são trucidadas por sujeitos incautos que estão por lá, são atacados. E Beaten, mas não é beaten com ING, é beaten, é Beaten, beaten to death. Anotem, criança, anotem seu caderninho também. Mas diz que tem que ter coragem, uma certa coragem, um certo grau, assim, de experimentação para ver o filme, que é muito pesado, que é muito barra pesado. Não é para pessoas facilmente impressionáveis, vamos dizer assim. E digno de nota, eu diria que é isso para 2023, né? Teve as decepções, né? Teve pouca coisa boa, tirando o gênero fantástico, embora o filme tenha algumas pinceladas de fantástico. É o que eu já falei aqui do Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho. Pra mim, é o melhor filme do ano, assim, disparado, uma coisa maravilhosa. Tem os espetáculos, né, dos filmes mais fodões, de 50 horas de duração, o Oppenheimer e os assassinatos da Lua das Flores, assassinos da Lua das Flores, do Scorsese, o Oppenheimer do Nolan. Mas esses filmes ainda vão ser muito badalados, muito insensados. Ainda no início do ano que vem, com certeza, vão ser candidatos a vários Oscars. Vão todos ser reprisados, vão todos voltar aos cinemas, vão todos ter várias sessões, vão ter várias oportunidades de se ver de várias formas. E eu acho que até o Nolan e o Scorsese são até hora concurso. Ainda mais o Scorsese, essa altura da vida, não tem nem... colocar ele competindo, porque ele está num grau de excelência, de genialidade, o Scorsese, que ele não tem. Ele é uma categoria à parte, vamos dizer assim. E o Nolan é um esteta, um diretor tem um estilo muito primoroso, embora tenha pessoas que odeiem ele, perseguem, fazem bullying com os fãs dele. Eu não sou cadelinha do Nolan, não. Não faço essa linha, como alguns fazem, né? Mas eu acho que ele é um diretor muito... Ele tem um estilo próprio, ele tem seus talentos, ele tem suas qualidades artísticas, não é um lixo total. Porque tem gente que acha que o Nolan é totalmente dispensável, a existência dele no mundo, né? E não, ele tem suas qualidades. E em termos de filmes, assim, o Retratos Fantasmas, para quem não sabe, para minha grande surpresa, está na Netflix, documentário, entre aspas, do Kleber Mendonça Filho, enaltecendo a memória dos grandes palácios do cinema que existiam no centro das grandes cidades, só que no caso dele, ele vai falar de Recife, tem imagens de Recife antigas, com imagens surpreendentes, eu diria, com Janet Leigh passeando com as crianças, leia-se crianças, a Jamie Lee Curtis ali, e é uma doideira, assim. O filme é maravilhoso, o final é incrível, é emocionante, é demais. O que foi a era dos grandes cinemas, o que foi a cultura que se adquiria, a cultura cinematográfica, que nós íamos pro centro e tinham 20 opções de filmes do mundo inteiro, era uma coisa... Bastava desde filmes ultra comerciais até filmes europeus, assim, herméticos, e tudo no mesmo espaço, era uma infinidade de cinemas, era um cinema do lado do outro, tinha os cinemas de bairro, era outro fenômeno ainda. Os cinemas de bairro são uma coisa impressionante, eu me lembro de vários. Eu me lembro quando eu morava no Partenon, tinha o Miramar, depois eu morei um pouco distante dali da Medianeira, tinha que ir pro centro, mas ali a gente ia muito no Ritz, e mais longe ainda no Astor. E tinha outros, tinha o Marrocos, que era mais ou menos ali perto do Menino Deus também. Marrocos, onde eu vi o Star Wars, em 77, com meu pai e com a minha mãe, não me esqueço. Saímos à noite pra ver Star Wars. Aquelas coisas que eu era um moleque, eu era um pirralho, e o que significou ter ido com meus pais ver Star Wars, uma experiência que me marca até hoje. Eu tenho a memória muito, muito forte do que foi aquela noite, ter visto aquele filme, Guerra nas Estrelas, 77. A partir dali o cinema americano, a partir de Tubarão, na verdade, Tubarão, Star Wars, tudo que começou a ser feito nesse período, tornou o cinema a coisa do blockbuster, assim, grandiosa no mundo. Ali que começou mesmo o fenômeno dos blockbusters. Maravilhoso. Acho que na mesma época teve o King Kong, produzido pelo Dino de Laurentiis, e que tinha... Era maravilhoso. Primeiro King Kong. Não, segundo King Kong. Maravilhoso. Muito emocionante. As Torres Gêmeas. É muito legal.
Jessica Lange iniciando, belíssima, linda, linda, fotografando lindamente em cena. Uma das atrizes mais lindas que eu já tinha visto até aquele momento na minha vida. Assim. Ela tá linda no filme, radiante. Muito jovem também. O vício da juventude. Né? E é isso, né, criançada? São memórias, são coisas que vêm à tona. Eu já estou me virando um tiozão sentimental mesmo, vivendo com as minhas memórias, com o meu almanaque vivo aqui, com as minhas coisas. E eu vou dar uma dica para as crianças agora de um filme italiano, claro. Eu vou falar de uma certa cinematografia italiana lado B, que o pessoal da Nocturno e da Raro Vídeo chama de il cinema secreto italiano, o cinema secreto italiano, que teve filmes assim que você assistia e quando terminava você estava destruído, você falava, acabou tudo, acabou minha vida, eu vou ficar chorando no quarto uma semana, aqueles filmes que te sacudiam, te perturbavam. Né? É a década do Salò, né? Maravilhoso Salò, do Pasolini, né? Que dispensa comentários. Um dia ainda vou fazer. O ano que vem eu vou fazer um especial sobre o Salò. Longo, né? Porque tem muito o que dizer a respeito das coisas óbvias que falam sobre ele. Mas dessa época, de filmes com essa vibe, Salò e afins, não tão extremos, claro, mas perturbadores, cada uma à sua maneira. Tem um filme que tem um link dele, porque ele está no YouTube, o link dele que está na descrição desse episódio, que é um filme chamado Almas Perdidas, Anima Persa, do Dino Risi, maravilhoso Dino Risi, protagonizado por ninguém mais ninguém menos que Vittorio Gassman, um dos grandes mitos do cinema italiano, grandes nomes, um monstro sagrado, e a eterna vampira, deusa, sacerdotisa, o que for, maga mesopotâmica, Catherine Deneuve. Um filme protagonizado por esses dois e ainda mais ambientado em Veneza. Não precisa de mais nada, só estar os dois ali parados na frente que se passa numa espécie de mansão em Veneza. Só os dois parados na frente da mansão em Veneza, já tá pronto, já é o filme. Que Veneza é uma cidade cinematográfica, e os dois mitos juntos. Mas o filme tem uma trama, claro, muito perturbadora, que mostra um rapazote que vai até a casa desse senhor, interpretado pelo Vittorio Gassman, que ele vai ficar hospedado lá, ele é parente desse senhor, e ele vai lá estudar música, se não me engano, eu acho que é música, e ele vai ficar hospedado lá e tudo bem, ele tá lá na casa, tem a tia, que é a Catherine Deneuve, ele molecote, nossa, aquela mulher linda, e já fica meio perturbado com a presença daquela mulher muito bonita, e o tio. E a casa é um personagem à parte, né? E ele começa a notar que tem alguma coisa estranha na casa, tem alguma coisa estranha, uns ruídos, uma movimentação estranha, que tá ligada ao sótão. E sempre tem ou tem um porão, ou tem um sótão. É uma coisa assim, sempre. E aí ele começa a querer investigar o que tem nesse sótão e começa a acontecer coisa. Aí não seria spoiler, seria muita, covardia minha falar o que vai acontecer após essa inicial desconfiança do garoto com os ruídos do sótão. É um filme muito perturbador, muito atmosférico, muito bonito, muito foda. Já é 77, é uma coisa um pouco mais contemporânea. Há uma certa modernidade, mas o filme ele mescla muito bem a parte dramática, a parte da apresentação das personagens, a vida do garoto. Tem uma namoradinha que ele arranja. E tem toda uma série de acontecimentos durante todo o filme. O filme é muito legal. Ele foi distribuído pela Fox. Tanto que na abertura, quando quem for ver pelo YouTube, ele começa num fade, é tudo preto, demora um pouquinho para começar, não se desesperem, não entrem em pânico, não queiram quebrar o computador, não. Aí aparece o logo da Fox, aquele famoso, 20th Century Fox, aí começa o filme. Tem uma trilha sonora maravilhosa, é um filme maravilhoso. Anima Persa, Dino Risi, 1977. Ele tem umas legendas ocultas, mas existem formas de transformar essas legendas em qualquer idioma. Até onde eu sei, tem vários tutoriais até que ensinam isso. Mas se não conseguirem, vejam o filme. Vejam. É um filme que tem uma força narrativa muito impressionante, uma atmosfera muito impressionante.
Vale muito a pena ser conhecido. Esse Ânima Persa, Almas Perdidas, do Keanu Reeves. É daqueles filmes que, por terminou o filme, assim, meu Deus do céu, que paulada, que paulada. Nossa, isso sim é um plot twist, isso sim é um final, sabe? Você nem imagina, sabe? Que agora, você rememorando tudo que aconteceu no filme, você vê assim, meu Deus, é isso. E os anos 70 na Itália tá cheio de filmes assim. Tem muita coisa mesmo. Uma coisa impressionante. Impressionante demais até. Ele tem filmes como Storia di Vita e di Malavita, de 75, que é muito bom. Muito bom mesmo. É um filme que fala sobre a coisa das meninas, dos histórias de abuso. É bem barra pesado, bem barra pesado. Ele é dirigido pelo senhor Carlo Lisani e pelo senhor Mino Giarda, essa dupla de diretores. Como eu falei, é de 75, Storia di Vita e di Malavita. Ele tem várias narrativas independentes, quase como se fossem episódios, mas depois a coisa vai se linkando. É uma paulada, e tá nesse universo anos 70, e dos filmes dos anos 70 feitos na Itália, que tem essa coisa do cinema secreto italiano, e toda essa mitologia em torno desse grupo de filmes, que tem muita coisa. Por exemplo, a L'Immoralità de 1978, do Massimo Pirri. É um filme completamente tarja preta, controverso, polêmico. Se fosse lançado hoje, o diretor seria preso, a produção seria presa, todo mundo ia ser preso. E é um filme que ele fala de um assassino de meninas, um maníaco. Nós já vemos, a abertura do filme é ele com o corpo de uma menina, ele abrindo uma cova rasa para enterrar esse corpo. Ele já começa assim. Aí ele acaba entrando na família, família é modo de dizer, na vida de uma mãe e de uma filha pré-adolescente. Ele é meio que um foragido, assim. Ele acaba entrando na vida dessa mulher, dessa menina, e acaba começando a nascer uma relação completamente doentia entre essas personagens. Existe a coisa constante em que momento que ele vai atacar a menina, em que momento que ele vai abusar da menina, e o que está acontecendo que a mãe sabe, se a mãe está sabendo, não está sabendo, ela é louca, ela não é, ela tem total consciência de onde ela está, que terreno que ela está explorando, onde ela se meteu, sabe, de ter a loucura de ter botado esse cara, esse estranho dentro da casa. É uma coisa muito incômoda. Um filme muito doentio. E ele tem um final, assim, absolutamente perturbador. Uma coisa, assim, que... Meu Deus. Você fica, assim, numa sensação de desolação quando termina. Meu Deus, acabou tudo. Minha vida encerrou nesse momento. Preciso dar uma pausa, preciso ficar refletindo sobre a existência humana, sobre... procurar mergulhar na filosofia, na psicanálise profunda. É um filme muito barra pesado, esse L'Immoralità, do Massimo Pirri. E é anos 78, tudo anos 70. E tem muita coisa, tem La Bestialità, que eu já comentei, acho que no primeiro episódio, aquele do cachorro demônio, que tem a Franca Stop, do Buio Ômega, na abertura, sendo abusada por um cão que parece um Doberman. Mas é tudo insinuado, pelo amor de Deus. E é numa ilha que tem esse cão demônio. É uma coisa bem perturbadora. Tem La Orca, que é maravilhoso também. Tem muito filme nesse período. Tem, por exemplo, 20 anos. A Vera Ventani, do Fernando de Léo, também 78, 79. Tem essas duas datas, você pode achar o filme. Que é outra paulada, a versão do diretor sem cortes, sem esse detalhe. Porque inclusive eu tenho a edição que são as duas versões, a versão dos produtores, que é outro filme totalmente diferente. Eles remontaram tudo, ficou muito absurdo. Pra quem viu a versão sem cortes, né? É bem absurdo. E é com as duas divindades eróticas, sexuais da época, a Lili Carati e a Glória Guida. A morena e a loira e a morena, as duas estrelas sexys daquele período, assim, que povoavam os sonhos molhados de muitos meninos e de muitas meninas também, por que não? E que estão juntas nesse filme, que mostra sobre duas garotas de 20 anos, né, a coisa do filme,
Que elas falam, eu tenho 20 anos, eu posso tudo, eu sou poderosa, eu sou isso, aquilo, eu sou livre. E fala muito dessa coisa da liberdade, do desejo da mulher de ser livre, de poder lidar com a sua sexualidade, com o seu corpo, da maneira como ela quer. E isso tudo numa sociedade que não é tão evoluída assim. E é um filme que dialoga muito com o que a gente está vivendo hoje, de abusos, de misoginia, de feminicídio e de uma série de outros horrores, né, que em pleno 2023 ainda estão muito presentes e que estão presentes nesse filme, de 78. E o Fernando de Léo foi muito sensível contando essa história, que boa parte do filme mostra as peripécias sexuais dessas meninas, seus pequenos golpes. Elas entram num grupo, uma espécie de irmandade, que as pessoas vivem livres nesse grupo. Tem pessoal meio doido, pessoal tipo... o pessoal do teatro, sabe? Aquele pessoal bem louco. É uma coisa assim, meio que uma comunidade. E ela é a vida delas nesse universo. E suas peripécias sexuais. Tem muita disco music na trilha sonora. E as coisas vão se encaminhar muito. E ele fala muito dessa coisa da exposição do corpo feminino. Essa coisa, mas ela estava com tal roupa. Então ela pediu para ir, para acontecer isso. Pediu para acontecer aquilo. É uma coisa de uma cultura machista, escrota. Essa normatização da cultura do estupro, sabe? E que por que uma mulher não pode se exibir? Por que ela não pode usar uma roupa sensual em público? Por que ela não pode ser livre? Não pode dançar, não pode ser feliz em público? Que ela vai estar provocando um cara que se acha no direito e que há uma série de convenções sociais e políticas, principalmente, para que esses homens agridam essas mulheres, porque elas estão ousando em buscar a liberdade. E o filme questiona muito isso. As cenas finais são destruidoras, arrebatadoras, perturbadoras, controversas, violentas, é quase no nível de Canibal Holocausto final, assim. E ele passou na sessão do Comodoro uma vez, e eu me lembro que eu saí do Cine Sesc trêmulo, quase chorando, era um choro misturado com indignação. Eu preciso beber alguma coisa. Na época eu bebia, né? Preciso tomar alguma coisa forte, assim, pra aguentar o tranco. Paulo, que soco na cara que foi esse filme. E são filmes que não se fazem. É difícil se ver um filme com esse impacto hoje, sabe? E nos anos 70 se tem só esses, tem mais exemplos, né? Tem muitas outras coisas que foram feitas nos anos 70. Até nos anos 80, por que não? Mas teve muita coisa na Itália. O cinema europeu, de modo geral. Mas o cinema italiano teve muitas coisas. Tem os filmes do Varese Zurlini, né? Como A Última Noite de Tranquilidade, A Moça com a Valise, que são obras-primas. E os filmes do Marco Bellocchio também, que tem toda uma questão psicanalítica, política, sexual na obra dele. Eu me lembro de Punhos Cerrados, que mostra a decadência de uma família burguesa, que tem um dos membros da família que começa a eliminar as pessoas. Ele afoga o irmão deficiente mental na banheira. Ele faz a mãe cega cair de um penhasco, umas coisas. Uma família bem perturbada, assim, uma família que precisa de terapia urgente, assim. E é muito pesado, filme preto e branco, assim. Eu vi ele é considerado pertencendo ao ciclo do cinema político italiano da época, anos 60, anos 70, mas por questionar, por falar da decadência da burguesia, da alta classe. A alta classe, a elite italiana sempre é questionada, assim como ela foi brutalmente questionada no Salò, né? Que o Salò é nada mais, nada menos que o Bassolini estava representando a direita italiana de elite, né? A elite italiana. Só que ele transportou para o final da Segunda Guerra, mas ela estava falando da elite daquela época, né? A qual ele ou perseguia ou ameaçava constantemente de morte e que acabou matando, assassinando ele depois. Mas nesse filme do Marco Bellocchio, de Punhos Cerrados, tem esse discurso dessa família que começa a apodrecer em cena. Uma coisa impressionante. Uma paulada. Outros filmes dele tem o La Condanna, né, o Processo do Desejo, que já é mais recente, que questiona a questão da arte, do prazer, a questão política, a questão da justiça, questões morais, questões do corpo, a questão do gênero feminino, do desejo feminino, de como é um mergulho nas sombras desse desejo tão misterioso que é o desejo feminino, a sexualidade feminina, que é uma coisa tão perturbadora que
tantos homens, né, ficam perturbados com isso, esses mistérios que o feminino, né, esconde, que eu acho fascinante. E no Lacondanga, né, no Processo do Desejo, isso fica muito claro, né? É muito legal. É um filme muito bom. Mas o que eu gosto também dele, que tem essa coisa política, sexual, é o Diabo no Corpo, né? O Diavolo in Corpo, que é uma coisa que tem uma cena explícita de sexo oral, que na época as pessoas foram no cinema só pra ver essa cena. Hoje é uma bobagem, sabe? O filme tem todo um texto, toda uma proposta, uma estrutura, mas aquela cena isolada, os produtores venderam o filme só por essa cena que é no escuro, que mal dá pra ver direito, mas é um tesão a cena. A menina é linda, o boy é lindo também, um casal muito bonito. E é interessante, é uma cena que diz ele que rolou naturalmente. Eles estavam tão à vontade que ela acabou pagando um cast pro boy, assim, foi e rolou, assim. E estavam gravando. Parece que tava só o Belóquio operando mesmo a câmera no estúdio, não tinha mais ninguém e acabou acontecendo, assim, ele deixou, os atores aceitaram essa exposição, mas o filme é mais controverso, é mais interessante por outros motivos também, porque ele questiona questões políticas, a Itália tem traumas até hoje, inclusive o Bellocchio explorou num outro filme dele essa questão da política na Itália dos anos 70, as Brigadas Vermelhas, o assassinato do Aldo Moro, essas coisas, assim. E tivemos, assim, nesse filme tem cena, tem um casal que está sendo julgado, eles estão numa espécie de cela, eles começam a transar como uma espécie de transgressão. A sexualidade como transgressão e transgressão política é muito tratada nesse filme também. É um filme muito legal. Muito legal mesmo. O Marco Bellocchio é um gênio, um grande diretor maravilhoso, adoro Bellocchio. E O Diabo no Corpo é um filme incrível. Tem muitos outros, né? Filmes desse período, mas do tal cinema secreto italiano. Me lembrei agora, eu falei do Anima Persa, né? Que se passa em Veneza. Me lembrou de um giallo do Aldo Lado, o Que a Vista Morir. Eu já falei aqui desse filme, que é bastante perturbador também, ele já começa bem longe de Veneza, na neve, um assassinato de uma menina. Aí ele transporta a trama pra Veneza e nós vemos um misterioso assassinato de uma outra menina. E tem um assassino que usa uma espécie de véu com uns furinhos, uns buraquinhos e toca uma música que é umas crianças cantando. É muito assustador. A música do Morricone, o assassino ganhando uma faca, é uma coisa assustadora. Tem momentos bem assustadores e é tudo em Veneza também. Veneza é uma personagem. Para onde se aponta a câmera em Veneza, se tem algo interessante para ser mostrado, algo bonito, algo diferente. E essa cidade dentro d'água, entre aspas, né? Ela tem. Claro que não dá para esquecer o Inverno de Sangue em Veneza, o Don't Look Now, do Nicholas Roeg, com a Judy Christie, o Donald Sutherland, que foi proibido no Brasil na época, proibido, uma bobagem, assim. Mas dizem que foi para cenas de sexo do filme, e pro filme ser muito perturbador, e ter criança também no meio, a coisa da menina morta. É um filme muito atmosférico, muito maravilhoso. E Veneza é mostrada no inverno, né? É muito interessante isso. Mostrar a Veneza no inverno é uma coisa que tem outra vibe, outra textura, assim, estética, narrativa, vamos dizer assim. E foi isso, né? Os anos 70 tem essas pérolas. Eu pretendo falar muito sobre esses filmes que eu citei agora, en passant aqui em 2024, com certeza. Vamos dar essa pausa agora, né, crianças? De fim de ano, vou dar uma respirada, uma descansada agora. Tem mais um outro trabalho pra fazer que eu tenho que entregar pra Versátil também, agora que tá faltando, eu tô devendo a eles. E ano que vem vamos voltar. Tem muitas novidades, tem coisas que eu não posso falar ainda. Outras coisas eu já falei. Ano que vem pretendemos ter, durante 2024, mais um podcast, além desse. Quero estar com a câmera ano que vem, com certeza, para fazer coisas com amiguinhos, convidados e afins, né? E também continuamos com essa campanha, por enquanto, do Pix. Os Pix está na descrição desse episódio. Procurem lá, colaborem se quiserem, por favor. Em breve, até o ano que vem, nós vamos ter um @, do Mondodialo. Aí vocês podem mandar todas as perguntas, todos os questionamentos, tudo que quiserem nesse @Mondodialo. Vocês vão saber em breve.
Vou criar uma forma de vocês saberem que ele já está no ar. Vocês vão saber. E aí já vai ser nosso canal de comunicação mais direto, espero, né? E vamos ter a coisa dos colaboradores, né? Dos afiliados e afins do ano que vem também. Quero ter esse espaço com vocês mais íntimo, né? Como eu falei, a gente pretende ter um grupo no Telegram exclusivo, só para os membros, né? E onde vamos trocar links e coisas, onde vão ter episódios inéditos, exclusivos, onde vai ter sorteios. Isso tudo vai ser feito ano que vem. Eu quero fazer uma coisa bem feita, bem organizada, bem direitinho. Não quero fazer nada correndo. Eu gosto de fazer tudo muito bem pensado, muito bem estruturado. Eu não quero fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito, eu prefiro não fazer. É melhor assim, esse espaço para vocês. E é isso, agora do fundo do coração, lá do fundo mesmo, além de mandar, como diz o Didi e o Raul da Cafonada, mandar pencas e mamutes e furacões e erupções vulcânicas de beijos, de kisses para vocês todos. Eu desejo o melhor possível, que esse ano termine bem para todos e que o ano que vem seja um recomeço para melhor para todos nós, para todo mundo. Nós merecemos, tá certo? Esse espirro que eu viro de fundo era o William, meu editor, meu amor, minha vida, meu companheiro, que edita tudo desde o canal até esse podcast. Vamos agora encerrar esse episódio e é isso. Merry Christmas, Feliz Navidad, tudo de bom para vocês e um 2024 um ano 8, né, na numerologia, que seja assim inesquecível e revolucionário e tesudo para todos nós. Um mega beijo.